Bom dia. Bom dia, tá me ouvindo, Beiba? Bom dia, tô te ouvindo sim. Só não tá aparecendo o seu rosto. Não? Só tá da boca pra baixo, pra mim, pelo menos. Isso, espero sim. Melhorou? Sim. Tá. Pronto. Bom dia a cada um. Tá aqui. Tô ligando o Zoom aqui junto. Bom dia. Priscila, Cris, Márcia. Bom dia, Joyce, Lili. Bom dia. Bom dia, Tia Teia. Bom dia a cada uma. Vivi firme e forte. Muita alegria ver você aí. Você vai ter que tirar o som, Beiba, do seu computador. Tá. Aí. Boa. Bom dia, bom dia. Bom dia, Cecília, Jô. Eita, mulherada firme. E é tão bom a gente ter gente pronta, né? Eu mandei mensagem para Paula ontem, 11 horas da noite. Paula, você pode estar lá amanhã? Hoje quem ia estar com a gente era a Manu, mas acho que ela esqueceu. E aí é tão bom a gente ter com quem contar, né? Quero te agradecer, Paula. Não tem preço a gente ter alguém que a gente pode ligar 11 horas da noite, né? E saber que o outro tá lá do outro lado. Obrigada. Que a gente possa colocar nosso coração na presença de Deus nessa manhã. Senhor, bom dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por cada uma de nós. Obrigada porque o Senhor é um Deus presente. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos tocado, por todos os milagres que o Senhor tem realizado, por todas as suas transformações. Obrigada, Senhor, porque nós fazemos parte do seu plano de amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor responde. Obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Que você restaure a vida de cada uma delas, que elas possam sentir a tua presença, o seu cuidado, o seu amor. Obrigada por isso, Deus. Obrigada por tantas coisas que o Senhor está atento a nós. Obrigada porque o Senhor nos escuta e é um Deus de perto. Obrigada porque você é um Deus de perto, um Deus que escolheu estar perto de nós, falar conosco. E Senhor, o Senhor tem feito isso tantos dias, né? O Senhor não tem nos deixado, isso tem sido um tempo de tanta proximidade contigo. Nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos porque você não está de quarentena, ao contrário, você tem trabalhado mais em nós, por nós. E nós te agradecemos por isso. Nós colocamos diante de Ti todas as pessoas que estão nos hospitais nessa manhã, todas as pessoas que precisam tomar grandes decisões nesse dia. Que você possa cuidar de cada uma delas. Que você traga um renovo nessa manhã. Que essas pessoas possam sentir o teu cuidado, o teu amor. Obrigada por isso, Deus. Obrigada pelas pessoas que você despertou agora para estar na sua presença. Obrigada porque o Senhor tem sede e saudade de nós. Nós te agradecemos por isso, Deus. Pela sua saudade, pelo seu despertar, pelo quanto o Senhor tem não tem desistido de cada um de nós. Nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos porque você vai nos buscar na praia tantas vezes. Obrigada por isso, Deus. Obrigada pelas pessoas que o Senhor tem confiado a nós e por tantas coisas que elas têm se transformado. Senhor, nós te pedimos o teu Espírito Santo que encoraja, o teu Espírito Santo que abre para todo entendimento, o teu Espírito Santo consolador, que vem nos consolar, que vem tirar todo medo, toda dor. Nós te pedimos a presença dele entre nós e que eu não te atrapalhe, Deus, que seja o Senhor a falar
que seja o Senhor a tocar, que seja o Senhor que conhece cada pessoa, cada um, que o Senhor ofereça exatamente aquilo que cada um precisa nessa manhã. Nós te agradecemos por isso, Deus, e que o Senhor possa tirar tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos impede de sermos verdadeiramente tocados por Ti. Nós queremos Te tocar diferente nessa manhã, Senhor. Nós queremos. Ensina-nos. Ensina-nos a fazer isso, Senhor. Ensina-nos a tocar de uma forma sobrenatural, de tocar com a nossa fé, não apenas com a nossa necessidade, mas com a nossa fé. Amém. E ontem uma pessoa me escreveu, né? Acho que quantas de vocês têm vivido coisas incríveis nesse tempo com Deus, né? Que ao invés dele ficar de quarentena, ele tem feito um intensivo com cada um de nós, né? E uma pessoa ontem me escreveu assim: Fernanda, eu sempre falei com Deus, mas era um monólogo. Agora eu faço um diálogo. Ele tem me respondido e isso é incrível, né? Uma mulher de fé e que quando ela me disse isso, me deu uma alegria no meu coração. E quantas vezes a gente faz mesmo um monólogo com Deus, né? A gente fala com Ele sem ter a expectativa de que Ele fale com a gente. É incrível isso. Por que será que a gente vai falar com Deus achando que Ele não vai falar com a gente? E como talvez mude o nosso posicionamento quando a gente pode se colocar na presença dEle e saber que Ele vai falar, né? Então, como a gente pode trocar os nossos monólogos por diálogos e a alegria, ela nem me contou o que Deus tem falado para ela, mas mais importante do que Ele tem falado, né? Do conteúdo do que Ele tem dito é a presença dele, né? É saber que ele responde, é saber que ele tem algo, né? E que ele tá atento, que ele tá ali. Porque muitas vezes quando a gente faz um monólogo, a nossa sensação é de uma solidão, é de que a gente tá sozinha e não de que tem alguém do outro lado. Muitas vezes a gente se relaciona com Deus como se ele não fosse uma pessoa, né? A gente se relaciona com Deus como algo tão, tão distante. Eu acho que por isso que Jesus quis vir, assim como nós, de carne e osso, para dizer: ei, eu sou como vocês, eu sinto como vocês, eu olho como vocês, eu entendo como vocês. Tá? Às vezes me dói como vocês. A Paula travou para mim, mas vocês estão me ouvindo? Agora voltou, agora voltou. Mas se travar, porque eu tô num lugar que a internet não é tão boa, se travar, vocês me escrevam aqui, né? Que tá travando e eu tento mudar de lugar. Para você não travou, Paulo? Não, Não? pra mim tá ok. Tá Uhum, ok? Tá bom. tá. Então, e nessa manhã, na verdade, desde ontem eu tenho tido um pensamento, né? E nessa manhã eu acordei com essa passagem que é hoje o que a gente vai falar é o poder da gente entregar as feridas, o poder da gente entregar as feridas, né? E hoje de manhã eu acordei com essa passagem, né, daquele cego Bartimeu, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Muitas pessoas, muitos de nós temos feridas, e ontem a gente falou sobre entregar nossas pedras, né? E hoje Jesus vem falar sobre entregar nossas feridas. Tem uma coisa que eu acho incrível, né, de Deus, e eu penso que o olhar de Deus, ele não é um olhar para os defeitos, né? Ele é um olhar para as feridas. Eu sempre fui uma pessoa super perceptiva, mas também tive as distorções no meio do caminho, e isso me fez ser uma pessoa muito crítica, porque logo eu percebia as pessoas e analisava as pessoas, e logo falava, ah, esse é assim, esse é assado, esse é assado, porque eu sempre fui muito perceptiva e tenho uma análise bastante apurada do outro, e isso me fazia uma pessoa crítica, né? E eu lembro um dia que minha irmã me disse isso, né? Que eu era uma pessoa muito crítica. E aquilo entrou que nem um raio dentro de mim. E eu fui falar com Deus, né? Eu fui falar que ele trocasse o meu olhar.
que eu não queria ter um olhar crítico para as pessoas, mas que ele trocasse o meu olhar. E aí Deus começou a fazer uma revolução dentro de mim, e eu trabalho com a psicanálise, e quando eu comecei a ficar profundamente com os meus pacientes, e não só um olhar perceptivo, mas um olhar de viver junto aquelas situações, eu comecei a entender que aquilo que talvez eu achava que era um defeito, era uma ferida. E aí eu comecei a prestar atenção e a achar que era assim o olhar de Deus, que Deus não olhava para os defeitos das pessoas, ele olhava para as feridas delas. Porque se a gente olha para um defeito, né? Um defeito, a gente tem um julgamento e o destino do julgamento é só uma condenação, né? Ele é um mentiroso, ele é um ladrão, ele é um fraco, ele é um mal educado. E de repente, essa visão nova de Deus e essa experiência de não só olhar de fora, mas de olhar junto, de viver junto, me deu a possibilidade de eu poder entender os defeitos não como defeitos, não como certo e errado. Às vezes as pessoas chegam com vergonha para dizer algo. Eu sempre falo, eu não uso da moeda do certo e do errado, eu uso da moeda da dor. O que está doendo aí, tá? E hoje de manhã era como se Deus falasse para mim como a gente pode entregar essas feridas. Tem uma vivência que eu faço num workshop de inteligência emocional que é, imagina as pessoas que te machucam, né? Sabe as pessoas que te machucam, as pessoas que já te magoaram, as pessoas que são difíceis da gente conviver. Se você pudesse ter a chance de imaginá-las feridas fisicamente, como elas estariam agora? Talvez algumas com buracos na boca, com uma boca toda cheia de bereva, outros talvez com bichos nos olhos, né? Com feridas abertas nos olhos, outros talvez inteiras feridas. Se você tivesse a chance de enxergar as pessoas que te machucam com feridas físicas, como elas estariam agora? Talvez um pai, uma mãe que te machucaram e que você tem raiva, um irmão, um marido, um filho, um chefe. Se você pudesse enxergá-las feridas, como elas estariam? E eu imagino que esse era mais ou menos o óculos de Jesus. Por isso que ele andava, tanto fazia para ele andar com os leprosos, com as prostitutas, com os doutores da lei, porque ele tinha o óculos que enxergava as feridas, assim como dos leprosos, também nas outras pessoas. Então, se a gente pudesse trocar o nosso olhar, como a gente podia enxergar essas feridas e nós, como estão as nossas feridas, como estão cada ferida que a gente carrega. Muitas pessoas têm escrito sobre muitas feridas, muitas feridas. E como a gente pode ter uma atitude diferente, né? E hoje Bartimeu vai nos ensinar uma coisa incrível, porque às vezes a gente se acostuma com a nossa ferida. Às vezes a gente se acostumou a ter ferida. A gente se acostumou a ser daquele jeito, machucado, cascudo às vezes. Às vezes a gente tem até a nossa ferida de estimação. A gente tem uma ferida de estimação. O ano passado eu caí um tombo e eu fiz um machucado no pé. E essa ferida não cicatrizava, né? Essa ferida não cicatrizava. E a hora, às vezes ela coçava muito, e a hora que ela coçava, eu abria essa ferida de novo, e aí ela não cicatrizava, né? E fazia um queloide em cima, então aquilo aparecia, e aí eu coçava. A gente tem algumas feridas internas que são como essa ferida do meu pé, são feridas que a gente guarda de estimação, e quando elas vão fechando, a gente volta nelas, né? A gente volta nessas feridas, em algumas memórias feridas,
em algumas não condições nossas, a gente volta naquela ferida. Até com um impulso como o da coceira, a gente volta, mas quando a gente percebe, a gente já se machucou de novo nela. De novo, e de novo, e de novo. Né? Ontem eu escrevi um texto no meu Instagram falando sobre as coisas que a gente acredita e acredita, sabe? Que a gente vai botando crédito, a gente vai voltando ali. Tem muitas feridas que a gente volta a coçar no mesmo lugar. Você já estava fazendo um processo e a gente volta para ela. Né? Você usa disso para se machucar mais, para não sair desse estado, desse lugar. Então, quantas vezes a gente fica com a ferida, né? Porque a gente não passa pelo processo de cicatrização. Hoje, se a gente puder olhar, eu fico pensando como o mundo está ferido. Feridas tão grandes na base da identidade, feridas tão grandes no olhar, feridas tão grandes. E quantos de nós, talvez, a gente quer um processo mágico, né? E a gente não busca um processo de ser curado. Muitas pessoas tinham feridas no tempo de Jesus também, não era diferente. Muitas pessoas tinham feridas, muitas. Mas muitas delas não acreditavam que podiam ser saradas. Eu acho que todas as pessoas que têm feridas e que podem perceber suas feridas, é que às vezes a gente se acostuma tanto que você nem percebe mais que aquilo é uma ferida. Mas quando você percebe, que é o primeiro passo, muitas não querem de verdade ser saradas. Elas só ficam cultivando a ferida, né? E aí a gente faz o nosso monólogo com Deus, reclame aqui, reclamando das feridas, mas a gente reclama, mas a gente não pede cura. Muitas pessoas eram feridas. Nem todas as pessoas foram curadas, mas poucas delas acreditavam que podiam ser saradas. E dois, não só acreditavam que podiam ser saradas, mas que tinha alguém que tinha o poder de curá-las. Tinha alguém que tinha o poder de curá-las. Então, para você ser curado, a gente precisa de duas coisas, né? Eu acho que o Zoom tá travando para vocês do Zoom? Como é que tá? Senão vocês entrem pelo Instagram. Tá travando pelo Zoom? Deixa eu olhar aqui no chat. Não, tá bom, então tá bom. Então, acho que essa é uma vivência importante, né? Poucos de nós, talvez, a gente consiga se ver sarado, sem aquela ferida, sem aquela dor. Né? Poucos de nós consiga se ver de um jeito diferente. A gente não dá esse passo diferente. Né? E talvez poucos de nós tenhamos fé suficiente para confiar em alguém que tem o poder de transformar e de curar essas feridas. E hoje eu me lembrei de duas grandes pessoas que eu sou fã, né? Que estão na Bíblia. E que essas pessoas, elas estavam determinados a ser sarados. Elas acordaram de manhã e falaram assim: hoje eu não vou embora sem eu receber essa cura. Elas estavam determinadas a não ficar igual. O processo de mutação começa com uma determinação de não ser mais o mesmo. Quantos de nós talvez a gente tenha pedido cura, mas a gente não tem primeiro se visto sarado? Com coragem de expor as nossas feridas. Por que às vezes a gente, essas pessoas elas eram diferentes? Porque mais importante do que expor ou não, ou se ver ferido, elas queriam ser curadas. Muitos de nós, talvez a gente não quer tocar nossas feridas, porque a gente tem vergonha delas. Porque para a gente ser curado, a gente precisa expor as nossas feridas. Quantos de nós, talvez a gente fica nesse processo de ego, de casca, se protegendo, e a gente não dá passos para transformar essas feridas. Mas existiam duas grandes pessoas, né, que falaram comigo essa manhã, né, que estavam determinados a sair daquela condição. Quantos de nós, talvez, a gente é como aquele paralítico que queria ser curado. Imagina, ele estava 30 anos indo para perto daquele poço. 30 anos ele acordava de manhã, alguém levava ele lá e ele queria ser curado.
Ele queria ser curado, mas ele não se via na condição de alguém que podia andar. Ele se via todo dia na condição de pedinte. Tanto que quando Jesus chega até ele, né? E ele fala o que você quer, ele não responde o que ele quer. Ele só fala dos impedimentos dele conseguir. Ah, mas não dá, porque ali tem que ser o primeiro a pular. E aí, quando o anjo passa, e aí eu quero chegar lá, e não dá, porque eu sou paralítico, alguém pula na minha frente, nunca chega a minha vez. Percebe? Ele não falou do que ele queria. Para ele, o foco dele não estava na cura. O foco dele estava nos impedimentos e nas não condições. Talvez a gente não tenha sido sarado, a gente não tenha sido curado, porque a gente não tem colocado a nossa ferida, apresentado a nossa ferida e se visto sarado e confiado que alguém tem poder para curar. Então a gente fica lá apenas na impossibilidade. Né? Talvez, não posso incomodar Deus. Mas existia uma pessoa que ele era incrível, né? E que eu até falei com essa. Teve uma pessoa aqui no Instagram, né? Uma mulher de fé que está conosco, né? E eu falei com ela, né? Porque ela escreveu e ela me chamou a atenção, né? Ela me chamou a atenção porque ela escreveu: Deus, eu te suplico que eu me transforme. Né? E a hora que de tantas mensagens, essa mensagem me chamou, né? E ela me escreveu depois, eu disse para ela falou que ela era essa moça, e eu falei: você é a hemorroísa, você tá tocando Deus de um jeito diferente. Tem um monte de gente assistindo Deus passar, mas você tá tocando Deus de um jeito diferente. Né? E se ela estiver aí hoje, né? Hoje de manhã eu acordei com a passagem de Bartimeu. E Bartimeu, ele era um cego, né? E quando Jesus estava passando ali, ele ficou sabendo que Jesus estava passando. Imagina, ele é cego, ele não está vendo que Jesus está passando. Mas ele ficou sabendo, porque tinha um burburinho, né? Tem um tal de um Jesus que ele cura as pessoas. Tem um tal de Jesus que cura as pessoas. Aí imagina, ele falava: Jesus que cura as pessoas e ele vai passar aqui hoje? Não, eu tenho que ir lá. Eu imagino que ele nem sabia como chegar, mas ele saiu correndo. Tá? Ele falou: eu tenho que estar lá. Ele cura. Eu tenho que estar lá. E quantos de nós, talvez a gente enrola na cama, e quantos de nós a gente se coloca na presença de Deus como um reclame aqui, sem ter essa confiança e essa vontade de ser curado como Bartimeu tinha. Eu imagino que o sonho de Bartimeu, ele era um cego, era enxergar. Ele tinha um sonho, e esse sonho, por mais que passasse uma vida toda, porque ele já era um homem formado, ele não desistiu de ter o sonho de enxergar. Quantos sonhos, talvez, por conta das nossas feridas, a gente foi desistindo? Quantos sonhos? Ele falou: tem alguém que pode curar. Oi, tem alguém que pode curar, eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá, eu preciso disso, eu preciso dele. E a hora que ele saiu correndo, ele só, imagina, ele não enxergava, mas ele ouviu um burburinho, a multidão passando e tinha muita gente, ele estava longe. Mas ele falou: eu não saio hoje daqui sem a cura, eu não saio. Né? E ele estava tão decidido a isso, que ele começou a gritar. E ele gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí as pessoas falavam para ele: fica quieto, você tá atrapalhando, né? Imagina que chegou o presidente, você tá gritando para ele, né? Hoje, mas presta atenção que hoje a gente tem gritado para os nossos líderes reclamações e não pedidos de cura. Qual que era a diferença do Bartimeu? Olha o pedido de Bartimeu. Ele reconhece quem Jesus é. Ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Traz o seu coração para perto de mim. Olha para mim. E aí as pessoas falavam: para de gritar. É o grande Jesus que está passando. Você está atrapalhando. Para de gritar. E sabe o que ele fazia quando as pessoas falavam para? Ele gritava mais alto. Mais alto. Mais alto. Olha que homem incrível. Olha que homem incrível. Primeiro, porque ele mantém o sonho dentro dele. Segundo, que ele está determinado a ser curado, a ser sarado. E nós talvez ficamos com as nossas feridas de estimações. Talvez a gente fica aqui falando: não, isso não vai mudar.
né? Isso vai ser assim, o meu relacionamento vai ser assim. Essa é uma dor que eu já passei 50 anos, eu já passei 30 anos com isso. Essa ferida não vai mais sair daqui, você já se acostumou com ela, ela já faz parte da sua imagem corporal, ela já faz parte da sua identidade distorcida. E aí depois a gente se chama de homens e mulheres de fé. Fé tem o Bartimeu, que está decidido e determinado, e ele sabe que tem alguém do outro lado que pode escutá-lo. Pelo menos no princípio da parceria, ele ia fazer a parte dele. Ele ia gritar tão alto, até alguém alcançar ele. E aí, então, ele grita, filho de Davi, e ele começa a gritar mais alto, e talvez tenham pessoas que falam, para de rezar. Ei, por que você ainda está pedindo isso? Isso não vai mudar. E aí, o que você deve fazer é como Bartimeu, é pedir ainda mais alto. Ou como a mãe de Samuel, né, que ela não podia ter filho, e ela metia a boca, lembra, a gente falou dela, da Ana, ela mexia a boca, o marido dela achava até que ela era louca, de tanto que ela não parava de pedir para Deus para ela ter um filho, né? Quantas coisas você já parou de pedir? Quantas coisas você já parou de entregar? E aí, de repente, Jesus vira e fala, chame-o, chame-o. Ana Alice, Milena, chama esse pelo nome, chama ele, traz ele aqui. Jesus rompe a lógica da multidão, enquanto todo mundo está achando que o cara, ele está incomodando Jesus. Jesus entende o incômodo como um despertar da graça. Que a gente possa incomodar Jesus até que a graça desperte. Então, que o que você pensa que você está incomodando, Jesus está entendendo. Ele, nesse momento, ele atende Bartimeu só quando ele diz, chame-o. Porque o que ele pediu, ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. A palavra compaixão, né? É essa possibilidade de eu sentir com o outro. De eu poder colocar meu coração perto do outro. E de eu poder sentir com ele. Jesus sente a dor de Bartimeu nessa hora. E ele fala, chame-o. E as pessoas trazem Bartimeu. E aí Jesus pergunta, o que você quer? E essa é uma coisa que às vezes nos intriga. Por que Jesus pergunta o que você quer, se ele já sabe, né? A Débora outro dia falou aqui pra gente, ele sabe antes da palavra vir no teu pensamento, ele já sabe, né? E ele, verdade, ele já sabe, ele já sabia por que ele pergunta, né? Eu acho que Jesus pergunta por duas coisas. O primeiro, pelo princípio da parceria. Jesus, esse é o primeiro princípio, é o princípio mais importante para Jesus. Ele quer, para ele, tirar a cegueira de Bartimeu é o de menos. Ele quer esse homem para ele. Então, ele faz o princípio da parceria. E a segunda coisa que ele faz, por que ele pergunta, né? O que você quer? É para que eu acho que Bartimeu possa ser um exemplo dos heróis para nós. Para que a gente possa enxergar esse exemplo de fé, de alguém que está determinado a fazer diferente. Ele está mostrando como é que se acessa o coração de Deus. Quantas feridas, quantas pessoas feridas andavam ali naquela multidão e não ousavam expor suas feridas. Preferiam ficar sendo, talvez, bem vistos como os doutores da lei e não ser verdadeiramente sarados. Preferiam ficar num posto e não alcançar verdadeiramente a graça. Muitos deles ficavam vendo Jesus fazer, mas não ousavam que eles mesmos fossem transformados. Então, quando ele também fala para esse homem o que você quer, é para que mais uma vez ele possa ser um herói da fé para nós aqui. E aí ele diz que eu veja. Se Jesus perguntar hoje para você o que você quer, nós vamos ser como aquele homem que ficou paralítico, apenas reclamando das coisas que não acontecem, das impossibilidades. Ou a gente sabe o que a gente precisa ser curado.
E aí Jesus responde algo incrível para ele, como na maioria dos milagres. Ele fala: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Olha que importante essa chave, né? Primeiro, que a gente possa não nos acostumar com as nossas feridas. Que a gente possa estar determinado a sair nessa manhã. Nessa manhã, não é amanhã. É nesta manhã. Curado. Jesus, eu preciso dessa cura. Eu preciso. Eu preciso expor as minhas feridas. Né? E ele não tinha problema de expor a ferida dele. Ele não tinha problema do que os outros achavam dele. Porque o foco dele não estava nos outros, o foco dele estava em Jesus. Onde anda o nosso foco? Onde anda o nosso foco? E aí, quando ele tinha esse foco em Jesus, ele fez até ele poder ser escutado. E quando Jesus chama, ele pede a cura. E aí Jesus diz: a sua fé de poder acreditar que tem um Deus que podia transformar você. Jesus já tinha dentro do coração dele, ele é Deus. Eu acho que ele já tinha visto até a hora que Bartimeu falou assim: Jesus? Jesus vai passar por aqui? É ele? É ele? Você tá de brincadeira. Ele saiu, acho que ele saiu até sem chinelo, sabe? Assim, não deu tempo dele vestir o chinelo. Saiu correndo do jeito que ele tava. Ele que vai passar? E aí saiu correndo, não sabia, mas não sabia nem onde. Aí falaram: ô Bartimeu, você não sabe nem onde, você é cego. Você escutou? Ele não queria saber mais da cegueira dele. Ele só queria saber da cura. E de repente a gente esquece que Jesus está aqui hoje. E se a gente acredita, se a gente acorda para se colocar na presença dele, por que ainda a gente anda arrastando as nossas feridas? Talvez porque a gente não tenha fé suficiente de que ele está nos ouvindo, de que ele está no outro lado. Se Jesus fosse passar hoje na tua casa, como você iria? Se você soubesse que ele estava passando, como você iria receber, o que você iria pedir? A gente ia ficar fazendo caldinho de dor ou a gente ia pedir a cura? A gente ia querer mostrar os nossos status, como alguns quiseram mostrar para Jesus: ó, mas eu sou isso, mas eu sou bom, mas eu sou aquilo, né? Ou aproveitariam aquilo para ter a graça, que a gente possa ser curado. E a hemorroísa, ela é a outra mulher de fé, né? Assim como Bartimeu. Uma hemorroísa, a gente já falou sobre ela, né? Nesses, sei lá quantos dias já são, 57 talvez. E ela, a gente já falou sobre ela, porque eu sou apaixonada por essa passagem. A hemorroísa tinha um fluxo de sangue. Ela tinha um fluxo de sangue. Há muitos anos vazava a vida dela. Vazava a vida. E essa mulher, ela também sabe que esse homem vai passar. E na fé dela, ela não grita como Bartimeu, mas ela tem uma fé do tamanho da fé de Bartimeu. Ela pensa assim: se eu apenas tocar em suas vestes, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. E eu imagino o quanto que ela foi na muvuca para empurrar a multidão e ela viu que ele estava longe. E ela falou: não, é apenas tocar na veste dele, é apenas se eu apenas tocar na veste dele. Né? Talvez nós temos muitas mulheres aqui que você talvez tenha um fluxo de sangue, talvez está vazando vida de você há tanto tempo. Tem tantas mulheres me escrevendo de uma vida de desânimo, numa vida talvez de perder a maior vida de Deus que existe dentro de si. Talvez está vazando vida aí por tantos cantos, por tantas feridas, feridas emocionais, feridas na identidade. Quanto que está vazando aí dentro de cada um, vazando vida. Né? Eu falei numa conversa com a revista Carreira, né, que eles fizeram uma pergunta assim: o que faz com que a gente não realize? E eu disse: imagina que tem uma torneira que você abre muito, mas tem uma mangueira cheia de furo e a hora que vai regar, a hora que vai chegar a água lá onde você precisa realizar, sai só um pouquinho porque tem tanto furo na mangueira. Tem tanto furo, tem tanta ferida, que a hora que você vai realizar, sai só um fiozinho de água. Talvez a gente tenha vazado tanta vida que a gente não consegue realizar mais as coisas. Talvez tenha vazado tanta vida que a gente não consegue mais viver os sonhos.
E sabe o que naquela época, né? Alguém que tinha uma hemorragia como ela não podia se relacionar com homem nenhum. Alguém que tinha uma hemorragia como ela era considerada impura para as pessoas. A ferida dela, assim como a do cego, era vista como algo que eram pessoas que pecaram, que fizeram algo ruim e que não podiam nem chegar perto do outro. Né? A hemorroísa e o Bartimeu. E ela, imagina, ela não podia se relacionar com ninguém. Imagina a solidão do coração dela. Imagina a solidão daquilo que tinha dentro dela. Imagina o quanto que ela sentia, talvez, e que ela acreditou pelas pedras que jogaram nela de que ela era impura. Talvez ela nem entendia por que ela era assim, mas ela sentia que ela era essa, mas ela estava determinada, porque ela acreditava que alguém podia tirá-la daquela condição. Né? Talvez a gente fica tão ensimesmado que a gente não acredita que tem alguém que pode nos tirar da nossa condição. Deus está falando, ei, eu sou real, eu estou passando, eu estou passando. E ela pensa, se ao menos eu tocar em suas vestes. E quando ela toca nas vestes, no meio da multidão, Jesus vira e diz assim, alguém me tocou. Imagina, Jesus estava passando, era tipo muvuca. Você já viu? Imagina Ivete Sangalo passando no meio da galera, né? Tá todo mundo tocando, mas é muvucão, né? Muvuca. Fica lá o segurança, os discípulos ficavam assim, que nem segurança em volta de Jesus, né? E todo mundo querendo chegar perto de Jesus. Aí ele fala, alguém me tocou. E os discípulos falam assim, você tá maluco? Tá todo mundo te tocando. Como assim alguém me tocou? Tá todo mundo relando em você, né? Tá todo mundo acordando aí, 7:30 da manhã, né? Nós estamos aí, somos 180 pessoas, tá todo mundo te tocando, Jesus. Ele fala, não, 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 você não entendeu. Alguém me tocou diferente. Não é só sobre ouvir falar de mim, não é só sobre ver eu passar. Tem alguém aqui que me tocou diferente, porque eu senti sair um poder de dentro de mim. Você já pensou que fé dessa mulher? De repente ela toca e Jesus sente sair um poder dentro dele. Foi antes dele querer fazer o milagre já tinha acontecido. Antes dele querer fazer o milagre já tinha acontecido pela fé daquela mulher. Ele sente sair um poder de dentro dele. Ela tocou aquele homem de um jeito tão diferente, a fé dela era tão grande, que antes da própria vontade de Deus fazer o milagre já tinha sido feito. Porque ela retira de Deus a própria divindade dele para ela. Existe alguém que quer tocar Deus diferente nessa manhã? Não é só sobre todas as pessoas que chegavam perto dele na multidão. É sobre alguém que precisava que a vida parasse de vazar e ela retira a própria vida de Deus. Ele fala, eu senti sair um poder de mim. E aí ele vai ver a hemorroísa, mas ela já tinha sido curada. Ela já tinha sido curada. Então que a gente possa surpreender Deus, assim como aquela mulher. Que a gente possa gritar assim como Bartimeu. Que a gente possa expor as nossas feridas, não para qualquer um. Não é sobre expor as feridas num story, não é expor as suas feridas para uma câmera, não é expor as suas feridas para alguém que pode sarar as feridas. Que a gente possa expor as feridas, mas retirando a cura. Muitas vezes a gente só expõe as nossas feridas como um reclame aqui. E não de verdade, como uma fé que a gente pode ser curada. Eu não sei quais são as suas feridas. Eu não sei quais são as suas feridas, mas eu sei que tem alguém passando com o poder de curar, com o poder de sarar. Que a gente seja determinado a não sair na mesma condição. Né? Que a gente possa estar determinado a tocar Jesus diferente. E que quando ele percebe, ele precisa poder dizer, como eu falei, quem é essa pessoa que está dizendo, Jesus, eu te suplico que me transforme. Eu falei, essa mulher aqui já está sendo transformada, né? Ela já, essa quer de verdade. Essa aqui, ela quer muito. Essa aqui tem um querer que não adianta, né? No meio da multidão, ela levantou determinada, né? A ser escutada, a suplicar,
a colocar a necessidade dela diante de Deus e viver uma revolução. Que a gente não saia igual, que a gente viva as mutações e que a gente possa ser curados, sarados nas nossas feridas. A gente vai fazer agora os nossos pedidos de oração, né? Que você possa escrever seu pedido de oração. Hoje a Paula vai entregar as nossas orações, né? Ela que está pertinho de Deus, né? Ontem ela me escreveu uma experiência incrível que ela teve com Deus, né? A Paula é como Pedro, né? Cheia de verdade, né? E tem acesso direto ao coração de Jesus, né? Paula tem acesso direto pela verdade dela. Então, não foi à toa que você está aqui nessa manhã, Paula, tá? Que você possa entregar, você que está perto dele, né? Para quem ainda está com dificuldade de tocar Deus, né? Que você entregue todos esses pedidos, todas essas necessidades, né? Ali no coração de Jesus nessa manhã. Eu quero começar pedindo, Senhor, nosso Deus, que você possa nos curar. Senhor, eu te apresento feridas, feridas na alma, feridas de identidade, feridas de ausência de vida, de ausência de alegria. Senhor, eu te coloco feridas de relacionamento, feridas de desânimo, feridas de tristeza. Eu coloco diante de ti feridas da alma, Senhor, feridas do corpo, pessoas com câncer, que o Senhor cuide desse câncer. Senhor, eu te peço que você olhe para as feridas hoje, que a gente não tenha vergonha de expô-las, mas que a gente possa enxergar o quanto que você tem poder para sarar tudo isso, Senhor. Recebe que você agora possa, na tua casa, onde você está, colocar a tua ferida assim na tua mão, ou que você escreva a tua ferida, né, aí para que a Paula possa entregar, mas que você não tenha vergonha como Bartimeu, mas que você possa entregar suas feridas nessa manhã, que você possa entregar a sua ferida para que ela possa ser transformada, sarada, tá? Que a gente não fique no mesmo lugar, mas que a gente possa acessar e tocar Deus de um jeito diferente. Paula, você voltou no Zoom? Então, eu estou abrindo aqui. Deixa eu ver se já voltou. Porque daí vou soltar o seu áudio. Tá. Tá indo. Pronto. Tá dando para me ouvir? Sim, Aqui e lá? sim, tá todo mundo, o pessoal do Zoom tá ouvindo a Paula? Estão conseguindo me ouvir? Deixa Sim, eu ver. sim. Sim? Já Tá. fizeram sim com a Uhum. cabeça. Uhum. Tá, ótimo. Bom, então pode começar? Podemos já continuar? Uhum. Senhor Jesus, nós queremos então, nesse momento, viver essa palavra que o Senhor compartilhou com a gente hoje através da Fernanda. A gente quer experimentar essa verdade, Senhor, na nossa vida. A gente quer experimentar essa fé, essa determinação hoje mesmo, Senhor, na nossa vida, na nossa história. A gente quer poder gritar, a gente quer poder tocar nas suas vestes, a gente quer poder fazer barulho, a gente quer poder te incomodar se for preciso, a gente quer poder experimentar o teu olhar, a tua compaixão e essa força que sai de ti, Senhor. A gente acredita nessa força que sai de ti e a gente acredita que ela quer nos encontrar nesse dia de hoje. Então, nós queremos pedir por todas essas pessoas, Senhor, que estão aqui. Juntas nós estamos pedindo, Senhor, por todos os corações, pelas pessoas que pedem coragem, pelas pessoas que pedem curas, milagres, milagres das nossas feridas, feridas das nossas famílias, feridas na nossa história.
feridas na nossa forma de olhar, na forma como um dia fomos olhados, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor coloque nas tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que hoje estão aqui, que fazem aniversário, Senhor. Todas as pessoas que querem ser transformadas, todas as pessoas que querem fazer uma experiência diferente com o Senhor, todas as pessoas que querem hoje ouvir a sua voz, Senhor, todas as pessoas que querem experimentar um pouco da sua presença, que o Senhor recebe as nossas dificuldades, as nossas feridas, os nossos medos, os nossos sonhos, as nossas impossibilidades, os nossos limites também, Senhor, dentro das nossas casas, dentro dos nossos corações, na história de cada uma dessas pessoas, Senhor. Pelo Mércio, pela cura nas famílias, pelo Gustavo, pelo Marcelo, Senhor, pela cura dos ventres de todas as mulheres que estão aqui, Senhor, todas as mulheres grávidas, todas as mulheres que um dia já tiveram filhos, pelos filhos de todas as mulheres, de todos os homens que estão aqui, Marcelo, Simone, Gustavo, Senhor, pelo Mateus, de 15 anos, que está com um tumor, Senhor, nós pedimos que o Senhor coloque a sua mão, Senhor, sobre todas as doenças que estão aqui, pelo Enéas, que acabou de falecer, por todas as famílias, que o Senhor possa receber as pessoas que faleceram, Senhor, neste dia, nesta semana, nesses tempos, pela cura da Paula, Senhor, pela cura do Márcio, pela cura de todas as feridas, pela fé de todas essas pessoas que nesse momento, Senhor, apresentam as suas feridas, expõem as suas feridas a Ti, Senhor, que elas possam experimentar, Senhor, essa esperança e essa fé, essa confiança que o Senhor pode curar e pode fazer, Senhor, pelas famílias, pelos casamentos, pela cura do Carlos, por todos aqueles, Senhor, por todos aqueles que estão dizendo, que estão pedindo com palavras, que estão pedindo dentro dos seus corações, que estão apresentando a Ti, Senhor, sem medo, Senhor, as suas necessidades. Nós não conseguimos, Senhor, sozinhos, nós precisamos de Ti, nós dependemos dessa força que sai de Ti, Senhor. Não é uma força humana, Senhor, não é uma força dos homens, mas é uma força que vem de Ti que a gente nem compreende, Senhor. Então, que hoje, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, que a gente veja, Senhor, que a gente possa enxergar de novo com os teus olhos, enxergar nós mesmos com os teus olhos, enxergar o mundo com os teus olhos, enxergar o Senhor mesmo, aquilo que o Senhor é, e não as coisas, Senhor, que nós colocamos entre nós e ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigada, Paula, obrigada, Jesus, porque você é vivo, porque você está aqui, né? E nós queremos te entregar essas feridas e sermos sarados e sermos curados. Muitas pessoas puderam escrever eu quero e colocaram, né, a ferida exposta para ser curada, né? E nós cremos, eu creio, né? E que tem muitas curas acontecendo, não pelo nosso poder, mas como a Paula falou, pelo poder que sai de Deus, né? Quando a gente pode tocar diferente, viver essa presença de Deus de uma forma diferente, que vocês possam testemunhar os milagres na vida de vocês, assim como a gente tem recebido muitos milagres, né? Duas pessoas escreveram pra gente ontem de curas de câncer, né? Então, e de que fizeram os exames e não tem mais nada, então que a gente possa testemunhar isso, né? E levantar pessoas através daquilo que Deus fez para cada um de nós, então que vocês possam me escrever também, né, sobre as curas que Deus tem realizado, porque eu tenho certeza que a hemorroísa e o Bartimeu nunca mais foram os mesmos, né? Nunca mais foram os mesmos. Então, que a gente nunca mais seja os mesmos. A gente tem falado isso desde o primeiro dia. A gente quer viver o princípio da mutação. A gente quer viver o princípio da mutação. E a fé, né? A fé para que a gente também possa ser curado das nossas feridas, para que a gente possa se levantar, para que a gente possa se tornar um discípulo, né? E eu tenho um texto, vou tentar
postar esse texto hoje, mas eu tenho um texto que diz assim, sobre que é das nossas feridas que se faz remédio, né? A partir das nossas feridas é que a gente pode oferecer remédio para as outras pessoas. Então, presta atenção nas suas feridas. Quando elas são curadas, isso vai se tornar remédio para você oferecer para outras pessoas. Isso também tem dentro de cada um jeito da gente poder anunciar. Eu penso que a hemorroísa até hoje me cura de vazar a vida, né? Assim como o Bartimeu, ele deve ter chegado para todos os cegos e falado: vem aqui, tem um cara, né? Ele começou a ser esse cara que podia abrir os olhos das pessoas, né? Então que a gente preste atenção nas nossas feridas, porque em Deus elas deixam de ser feridas e se tornam remédios. Então, que esse seja o nosso testemunho, que a gente possa trazer e ser remédio para muita gente, a partir das feridas que sozinho, são só feridas, mas com Deus se tornam remédio, tá? Que a gente possa viver isso na presença de Deus. Sim. Todos os dias a gente tem um propósito. Hoje eu queria pedir para que você pudesse fazer uma lista das suas feridas, das feridas que precisam ser saradas, né? Que você pudesse fazer uma lista das suas feridas, talvez feridas que você nem acredita mais que podem ser saradas, mas que você possa escrever sobre essas feridas, né? E hoje no seu quarto de guerra, tocar Deus diferente, como você nunca tocou antes, né? E aí talvez a Paula, que é Pedro para mim, ela possa falar, mas como que eu vou tocar Deus de um jeito diferente? Eu só sei ser eu, vou tocar Deus de que jeito diferente, né? Do jeito de saber que é Deus que tá ali, né? E que é o poder dele que sai e não o seu, não tá no seu poder, né? O seu poder é apenas a fé de saber que tem um Deus ali junto com você. Então acho que essa é a nossa experiência, né? Da gente poder viver isso com Deus nesse dia. E eu queria pedir na sua intenção de oração que hoje você pudesse colocar por todas as pessoas feridas, né? Que a gente pudesse pedir cura para as pessoas que estão internadas, que hoje tenha um transbordar de cura nos hospitais, que hoje Jesus também possa passar e um poder diferente tocar a nossa nação, que as pessoas possam sentir, né? Um agir diferente, um Deus que passa ali, né? Então que a gente possa pedir cura para essas pessoas que estão nos hospitais e cura nas famílias, nas pessoas que têm tido relacionamentos feridos e que talvez já não têm tido esperança. Ontem uma pessoa escreveu: eu queria muito que você pudesse pedir pela cura, né? Vocês em oração, né? As mulheres e homens de fé, pedir pela cura do meu casamento. Que a gente possa colocar as curas, né? De relacionamentos, porque talvez esse seja o lugar onde as pessoas menos acreditam em transformação, né? E a gente tem olhado apenas para o defeito e não para a ferida, que, que tenham feridas interiores que possam ser, a gente possa colocar hoje na presença de Deus, que Ele dê direção, né? E que a gente não pare até ser curado, né? Então, acho que essa é uma vivência que eu vou pedir para que cada um coloque na sua intenção de oração nesse dia. Quando dois ou mais pedirem de comum acordo, eu concederei, né? Então, que a gente possa pedir de comum acordo. Nós somos 180 pessoas pedindo a mesma oração, que a gente possa colocar isso na presença de Deus, né? Que vocês tenham um dia abençoado na presença de Deus. Obrigada, Paula, pelo seu sim, né? Pela sua presença, pela tua verdade, né? Obrigada por cada um que acordou e tá aqui, né? Mas que a gente não só veja Deus passar, que a gente possa tocá-lo, né? Que a gente possa tocá-lo e ser tocado por ele, né? Um beijo grande a cada um, até amanhã. Você encerra?